E aí, meu quinto ano? Só de boa, meus camaradas? Espero que vocês estejam bem. Então, voltemos aqui. Ontem nós comentamos ali alguns assuntos, né? Vocês assistiram os vídeos sobre o presidente Jânio Quadros e o presidente João Goulart. E eu havia dito que ia fazer hoje um videozinho com um resumão para vocês passarem o conteúdo no caderno. E aqui estamos, aqui está o conteúdo. Eu vou comentar com vocês rapidinho, né? O vídeo vai ser no máximo uns 10 minutinhos, eu vou dar o tempo para vocês copiarem, para que a gente depois entre lá no Google Meets ao vivo, tá? Então lá, governo JK. JK é a abreviação de Juscelino Kubitschek, um dos presidentes mais conhecidos do Brasil. Talvez depois de Getúlio Vargas, ele seja o presidente mais querido do Brasil. O governo dele foi realmente interessante. Foram 5 anos de governo, na época o mandato do presidente era de 5 anos, tá? Por isso que ele foi de 56 a 60. Ele governou o ano de 56, 57, 58, 59 e 60. O outro presidente, o Jânio Quadros, assumiu em 61, ok? Ele ficou muito famoso, dentre outras coisas, pela construção da capital Brasília, pertinho da gente aqui, 150 quilômetros de Anápolis, né? Bem no coração do Brasil, no interior do nosso país. Então lá, quem foi JK? JK era um político mineiro, ele é de Minas Gerais, ele havia feito uma carreira política no estado de Minas Gerais, foi governador do estado, e aí, após a morte de Vargas, vai ocorrer uma eleição e ele se candidata. Durante a campanha dele, ele criou o slogan 50 anos em 5. Por quê? 5 anos era o tempo que ele ia ser presidente. Na época não tinha reeleição. Você não podia ficar mais que 5 anos seguidos, né? Então ele falou que durante os 5 anos de governo dele, ele iria fazer o Brasil crescer 50 anos. Seria um crescimento muito rápido, né? O slogan dele era 50 anos em 5. E ele pretendia fazer esse crescimento por meio de um plano de metas. Havia várias metas que o governo queria atingir. Desenvolver a área de transportes, educação, saúde, alimentação, geração de energia. Havia 30 metas e a 31ª meta era a construção de Brasília, que foi chamada de meta síntese, porque ela ia, de certa forma, fazer com que todas as metas se unissem, né? Agora eu falo sobre a construção de Brasília. Então, pessoal, o Juscelino Kubitschek ele vai ser eleito, vai ter um problema, né? Tentaram até impedir a posse dele, mas tem um general lá que vai colocar os soldados na rua e vai garantir a posse do presidente Kubitschek. No ano de 56, ele inicia o seu governo. O Juscelino Kubitschek, pessoal, durante o governo dele, o Brasil cresceu muito. A economia cresceu muito, o Brasil se modernizou bastante, foi um governo importante, né? Não estou falando que foi bom ou ruim, foi importantíssimo. Por quê? O Juscelino Kubitschek precisava de investir no Brasil. Então o que ele vai fazer? Ele busca investimentos, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, né? Então, deixa eu ajeitar aqui a câmera, pessoal. Juscelino buscou atrair investimentos por meio de incentivos fiscais. Pessoal, eu sei que vocês ainda são muito novos e essas palavras às vezes são difíceis, mas o que é um incentivo fiscal? Fiscal vem de fiscalização, de cobrança de impostos. O presidente Juscelino Kubitschek, para fazer com que as empresas viessem para cá, viessem para o Brasil, ele falava assim, um exemplo, a Volkswagen, né, dos carros Volkswagen. Vem pra cá, Volkswagen, a gente vai dar um terreno para vocês montarem a fábrica, a gente vai construir estradas para os carros terem onde andar e vocês vão ficar 30 anos sem pagar imposto no Brasil. Professor, mas por que o Juscelino fazia isso? Olha, quando vinha uma empresa para o Brasil, como o caso, essa empresa de automóveis, a Volkswagen, e vieram várias outras também, acontecia que gerava muito emprego, trazia dinheiro de fora, da Alemanha, dos Estados Unidos, e investia aqui, e isso ajudava o Brasil a crescer. As pessoas agora teriam um emprego na indústria, receberiam um salário,
iam gastar e a economia iria crescer. Além disso, além de tentar atrair essas empresas para cá, Juscelino Kubitschek também pegava dinheiro emprestado. O governo do Brasil pegou dinheiro emprestado com outros países para construir estradas, para construir usinas hidrelétricas para gerar energia, para construir aeroportos. Então, o governo vai investir bastante na melhoria da economia, ok? Durante os 5 anos de governo JK, o setor industrial cresceu rapidamente, a indústria. Então o Brasil passou naquela época a fazer alguns produtos que antes não fazia. Que tipo de produtos? Principalmente a indústria de bens de consumo duráveis. Pessoal, se eu for ali e comprar essa roupa, essa camiseta aqui manchada, né? Fui lavar ela, manchei ela. Essa roupa aqui, ela dura 1 ano, 2 anos, não é um bem durável. O que é um bem durável, pessoal? Um bem durável é isso aqui. Essa moto aqui tem 20 anos, essa aqui tem 11. E elas estão novinhas, olha só como são bonitas essas duas motinhas aqui do tio Pedro. Então, automóveis, geladeiras. Olha só, a geladeira da casa de vocês, todo ano vocês trocam ela? Geralmente não. Televisão, todo ano você troca? Não. Agora, existem bens de consumo duráveis, que são esses que duram 5, 10, 15, 20 anos. Eletrodomésticos, liquidificadores, batedeira, geladeira, micro-ondas, forno, fogão. O Brasil começa a produzir estes tipos de produtos que antes não se produzia, não se fazia aqui. Quase não tinha. Você tinha que importar, comprar de outros países. Olha, existe a indústria de bens de consumo não duráveis, refrigerante, bebidas, comida, bolacha. Você compra, consome e acaba, né? Então, o Brasil começa pela primeira vez na sua história a produzir muitos produtos aqui. Inclusive com o surgimento de algumas marcas. O destaque principal é automóveis, principalmente carros e caminhões, e também eletrodomésticos. Muitas empresas vieram para cá e começaram a produzir esses produtos aqui. Isso, pessoal, ajudou inclusive a mudar o estilo de vida das pessoas. Antigamente as cozinhas eram fogão a lenha, muita fumaça, era tudo preto, fuligem, fedia. As coisas eram tudo no fundo, né? Para você tomar um banho quente, você tinha que esquentar a água no fogão, né? Agora não. Agora tem o fogão a gás, agora tem liquidificadores, batedeiras, tanque de lavar roupa, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, ar-condicionado. Então o Brasil ele começa a crescer, muitas pessoas vão conseguir emprego nessas fábricas, nessas indústrias, porque tem um monte de fábricas abrindo aqui no Brasil, fábrica de rádio, fábrica de televisão. E aí as pessoas com emprego, elas já têm salário, com o salário elas compram, elas consomem. O Brasil cresceu muito, ok? Ah, professor, mas todo setor cresceu muito? Nem todos os setores cresceram tanto assim, agora eu vou falar. Durante o governo do Juscelino Kubitschek foi feita a transferência da capital para Brasília. Brasília é a 3ª capital que o Brasil teve. Nós já estudamos, né? Quando o Brasil era uma colônia, Salvador foi a primeira capital, depois o Rio de Janeiro. E aí, de 1961 para cá, Brasília. Brasília, pessoal, muito tempo atrás já tem essa ideia de construir uma capital no interior do país. E foi ele justamente quem realizou esta construção. Foram 1000 dias, foram 3 anos construir uma cidade no meio do nada. Hoje é uma cidade grande. Na época ela era pequenininha, mas foi muito rápido. Tem muitos documentários sobre isso, né? Tem até um documentário bacana do History Channel chamado Os 1000 Dias que Fizeram Brasília. Eu não me lembro o nome agora, mas comento com vocês na hora que nós estivermos ao vivo. Os 3 principais motivos pelo qual o presidente JK promoveu a construção de Brasília foi: o Brasil é gigante, pessoal. O Brasil é o 5º maior país do mundo. E a capital no Rio de Janeiro ficava longe demais de algumas regiões. Então, trazer a capital para o interior facilitava a integração. As diversas regiões do Brasil ficariam mais próximas da capital. Além disso,
O Brasil tinha a maior parte do seu interior um deserto, né, muito pobre. Essa região de Goiás era muito pobre. E aí, por exemplo, quando traz a capital para cá, vem desenvolvimento, vem fábricas, vem indústria, vem pessoas qualificadas, engenheiros, médicos, porque agora é a capital, né? Então vai ter um monte de oportunidades. Além disso, nós falamos, a intenção também era proteger o centro do governo em caso de guerra, né? Imagina, uma capital no litoral, ela é mais fácil de ser bombardeada ou atacada. E nós falamos ontem que o Brasil vivia junto com o mundo a época da chamada Guerra Fria. Havia um medo de que houvesse uma guerra no mundo. Então, essa também foi um dos motivos pelo qual trouxe a capital para o interior do país. Pessoal, quem constrói de fato a capital são os trabalhadores principalmente do norte e do nordeste, chamados de candangos. Foram para lá, trabalharam muito, sofriam muita violência e não conseguiram depois comprar casas, comprar lotes, porque é como se fosse uma ilha de riqueza. Quem aqui já foi em Brasília? Existe Brasília, que é onde é o plano piloto, que é tudo muito rico, tudo muito bonito, as ruas largas, e em volta de Brasília, o entorno, como nós chamamos, é uma região pobre, porque as pessoas que foram trabalhar lá, os candangos, depois não conseguiram comprar casas boas, lotes, tiveram que se afastar e morar na periferia. Isso também é uma coisa muito triste. Duas pessoas foram muito importantes na construção de Brasília. Uma delas, o mais importante, o urbanista que desenhou o traçado das ruas, das praças, das rotatórias, o mais importante, chamado Lúcio Costa. Lúcio Costa, um grande urbanista que desenhou Brasília. E teve um arquiteto que fez o desenho dos prédios, né, chamado Oscar Niemeyer. Vocês já devem ter ouvido falar nesses. Também tem o Atos Bulcão, que é quem fez a decoração desses principais obras aí. Vamos lá. Galera, durante os anos 50, durante o governo JK, o Brasil viveu uma felicidade, né? O Brasil acreditou que poderia se tornar um país rico. Os brasileiros acreditaram que o Brasil ia se modernizar. Em 5 anos de governo JK mudou coisa demais. As casas se transformaram. As cozinhas que eram fora da casa agora passam a ser um local de recepção. Brasília foi construída em 3 anos. Brasília tem um formato de um avião, né? Um avião que levaria a modernidade para o interior do país. E, além disso, a cultura brasileira se modificou muito. Por exemplo, televisão. Nos anos 50, os televisores se popularizaram e a primeira grande emissora de TV do Brasil, a TV Tupi, começou a fazer muito sucesso, com novelas, com jornais. Além disso, o Brasil ganhou a Copa de Futebol em 1958. É o primeiro campeonato que o Brasil venceu. Uma alegria muito grande, a seleção veio, o presidente recebeu eles, né? A seleção brasileira. Então, o brasileiro estava animado, o Brasil crescendo, desemprego caindo, as coisas estão mudando. Agora, e até mesmo a música mudou. Dos Estados Unidos vinha o rock and roll, né? O Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, músicas quentes, como eram chamadas na época, as pessoas dançavam, etc. Aqui no Brasil também se desenvolveu um novo estilo musical, muito famoso, chamado Bossa Nova. Eu mostrei para vocês, né? Antônio Carlos Jobim, Sérgio Mendes, Vinícius de Moraes, grandes músicos brasileiros ficaram famosos no mundo inteiro com esse estilo de música, que era uma música feliz, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa. Músicas alegres, felizes, que representavam bem o humor da pessoa. Até o cinema também, pessoal, começou a ter um cinema no Brasil chamado Cinema Novo, né? A Bossa Nova, o Cinema Novo, tudo refletia a novas coisas. Nas artes, o concretismo, os pintores fazendo pinturas muito malucas, o Brasil se modernizou, a cultura mudou. Por isso que nós chamamos de anos dourados. Ah, como era boa aquela época. O mundo crescia, as coisas iam bem, e o Brasil crescia e ia se tornar um país desenvolvido, mas não se tornou, né? Mas por que nós chamamos de anos dourados? Por causa do crescimento econômico e da mudança cultural, né, do surgimento de novas formas culturais na música, no cinema, na televisão, nas artes, na pintura,
coisas, novidades que chegavam ao Brasil, fez com que nós chamássemos esse tempo de anos dourados. Para finalizar, alguns aspectos gerais. Pessoal, nem tudo foi flores, nem tudo foi bom, né? JK também não era 100% ótimo. Ele também teve coisas que não foram tão boas para hoje, né? Por exemplo, o crescimento econômico não foi para todo o Brasil. Região Norte e Nordeste não teve um grande desenvolvimento, pessoal. A região que mais cresceu foi a região Centro e Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com destaque para o Sudeste. Lembra que nós falamos que, por exemplo, São Paulo, Rio e Minas eram os estados que mais produziam café. Por causa do café, criou-se estradas, ferrovias, portos. Quando vieram essas empresas, elas escolheram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro para instalar suas fábricas, né? Porque lá já tinha trabalhadores, já tinha estrada, tinha armazém, tinha eletricidade. Então, principalmente o Sudeste, principalmente São Paulo, cresce muito nesta época, né? Um monte de empresas automobilísticas, principalmente a Ford, a Volkswagen, a Mercedes-Benz, vem do Brasil na região do ABC Paulista, Santo André, São Bernardo e São Caetano, regiões que ficam próximo ali. Até hoje, a maior parte dos carros feitos no Brasil são no ABC Paulista. Privilegiar o sistema rodoviário, rodovia, estradas, né, de transporte. Isso, pessoal, foi ruim. Vocês se lembram que um tempo atrás teve a crise dos caminhoneiros, né? E o Brasil quase parou, né? Faltou produtos nos mercados. Por quê? Porque nós temos poucos trens, nós temos poucas linhas de trens, nós temos poucos aeroportos, nós temos poucas hidrovias, né? Canais de navegação. O Brasil ficou muito dependente das estradas. O governo falou assim: vem pra cá, empresa, que eu vou abrir estrada. E o governo saiu doido, abrindo estrada, abriu estrada. Só que nós não investimos tanto nas ferrovias, que é muito importante, nem em aerovias, né, aeroportos, nem em hidrovias, que acabou ficando prejudicado. Hoje o Brasil tem um transporte ruim, lento, porque a maior parte do nosso transporte é feito por carros e caminhões. Pessoal, como o Nordeste e o Norte não desenvolveu muito, aquelas pessoas fugiam daquela região e vinham para a região Sul, Sudeste. É nessa época que São Paulo vai deixar de ser uma cidade comum para se tornar uma cidade gigantesca. E cresceu tão rápido, pessoal, tão rápido, que aí vai começar a pipocar favelas no Brasil. E as pessoas chegavam nas cidades, vinham do campo, não sabiam ler, não sabiam escrever, não conseguiam bons empregos, né? E acabavam tendo que se submeter a subempregos. E aumentou então a marginalização. As cidades brasileiras tiveram muitos problemas de crescimento desordenado, desorganizado nesse período. Além disso, o Brasil, para conseguir construir esse tanto de estradas, para construir a capital Brasília, para atrair essas empresas, pegou muito dinheiro emprestado, pessoal. E o governo gastava demais, o preço dos produtos subia muito rápido. A inflação, né, pessoal, é quando o nosso dinheiro perde valor. Depois vocês me perguntam no ao vivo que eu vou tentar explicar. Mas então o Brasil começou a dever muito e começou a ter muita inflação. Ok, pessoal? Então, agorinha a gente se vê.